em dogmatismos, para evitar a intolerância da sua época. Vamos lá, qual é a importância dessa questão da dúvida, da não afirmação? É importante também para evitar o dogmatismo, que pode transbordar em uma certa intolerância. Porque quando você se arroga dono de uma verdade absoluta, você tem uma atitude diante da vida e diante dos outros que às vezes ela é um pouco perigosa, ela é um pouco arriscada, né? Então, em um primeiro momento dessa nossa conversa, a gente vai tratar o ceticismo como um sistema filosófico. Então, assim, a gente já falou um pouco do que é o ceticismo no senso comum, né? Que é aquela coisa de duvidar e tudo mais. Mas a gente vai tratar, num primeiro momento, o ceticismo como um sistema filosófico, levando em consideração que na filosofia existem duas vertentes de ceticismo que são diferentes. O ceticismo antigo, ou ceticismo propriamente dito, que é o ceticismo pirrônico, e o ceticismo moderno, que é uma outra coisa. Então, como não dá pra gente abordar essas duas vertentes, que são bem complexas, numa live só, então hoje eu só vou falar um pouco, né, sobre ceticismo antigo. Ceticismo enquanto sistema filosófico e depois, mais especificamente, do ceticismo antigo na figura do Pirro, né, que foi o fundador do ceticismo. Então, nesse ceticismo propriamente dito, né, que data de Pirro, né, Pirro de Eleia, que era contemporâneo de Aristóteles, ali século IV a.C., mais ou menos, eles se baseiam na constatação de que muitos erros e muitas ilusões perturbam o nosso espírito. Nós somos sempre fadados ao erro, digamos assim, né? Tanto no campo da sensação, quanto no campo da razão, né? Da razão discursiva. Essa ilusão da qual nós somos vítimas em relação aos sentidos, em relação à sensação, ela é muito mais fácil de constatar, né? Então a gente sabe que os nossos sentidos nos enganam. Existem vários tratados sobre a ilusão de ótica, né? Sobre a ilusão de audição. Então os nossos sentidos não são as coisas mais fiáveis do mundo. Isso já mostra que o nosso espírito ele é propenso ao engano, né? Porque a gente não pode se fiar totalmente em relação àquilo que a sensação nos apresenta. Mas também, não apenas em relação à qualidade da matéria, mas em relação à forma como os fenômenos se relacionam uns com os outros, nós também podemos nos iludir. Por exemplo, os céticos, antes mesmo de David Hume, colocaram em questão a nossa crença na causalidade, a nossa crença de que entre um fenômeno e outro existiria aí essa noção de causalidade, né? Porque isso não se apresenta, né? O que é essa causalidade? Então essa questão da causalidade, que é algo que se impõe tanto ao nosso entendimento, já foi criticado pelo ceticismo antigo. Mas eu não vou falar especificamente nessa questão da causalidade, porque dentro da filosofia é extremamente complicado, porque tem o pensamento do Kant, né, que se desdobra a partir de uma crítica que o David Hume faz. Então, peraí, alguém tá dizendo que tá sem áudio, peraí. Tá normal, tá, pessoal? O áudio, alguém faz um joinha aí pra saber se tá tudo legal? Tá beleza? Estão dizendo que tá sem som. Peraí. Vale. O outro tá dizendo que tá com áudio. Não, então só tá sem som pra alguém. Oh, meu Deus do céu. Tá tudo certo. Alguém tá dizendo que tá tudo certo. Bom, então eu vou continuar. Então vamos lá. Em relação à sensação, a gente já sabe que os sentidos nos enganam. Em relação à razão, também é possível colocar em questão por uma série de fatores e a própria crença, né? Então, não há questão especulativa ou moral
sobre a qual não se discuta, sobre a qual não tenham sido defendidas e aceitas ideias que hoje são consideradas por todo mundo como ideias falsas. Então, a gente sabe perfeitamente disso, né? Não existe questão especulativa ou moral que não tenha discussão. Então, a variação das ideias morais e de jurisprudência também, ou seja, algo era considerado certo em um determinado momento, em outro momento era considerado errado. Essas variações de ideias morais, elas foram também invocadas pelos céticos em apoio tem muita gente dizendo que tirar esse... Agora, tá todo mundo ouvindo? Eu tava com um microfone de lapela. Aí eu tirei agora. Agora tá ok? Bom, vai dar certo. Agora que é 1h, era mais ou menos o horário que era pra começar a live. Eu comecei antes, né? Então vamos tentar de novo. Tá tudo normal o áudio, né? Bora lá. Então, como eu ia dizendo, né? Muitos erros, seja na sensação, seja na intelecção, seja na variação de crenças morais, muitas coisas fazem com que a gente precise, de certa forma, pressupor a ideia de que nós somos constantemente acometidos pelos erros, né? Então, a forma como o cético lida com isso é uma forma um tanto mais radical, né? Porque já que nós sempre nos enganamos, né? Aí daí já se conclui que eu não posso afirmar nada e que eu devo suspender o meu juízo. Então, o fato é, nós estamos continuamente nos enganando. A ilusão, ela é frequente. E o erro, muitas vezes, ele se apresenta com características de verdade. É por isso que a gente se engana, porque o erro se apresenta com as características da verdade. Ele só vai se tornar um erro mais tarde, quando alguém mostra a sua falsidade. Então, diante desse quadro, né, a dúvida, segundo os céticos, ela não apenas é permitida, como ela é imposta pelo bom senso, pela razão. Então, diante dessa constatação de que nós somos constantemente acometidos do erro, do engano, da ilusão, então a dúvida, ela é algo que se impõe ao bom senso. Então, é de bom senso, é racional a gente duvidar. Estou perguntando sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre ceticismo, tá bom? Então, o ceticismo, sob essa forma que a gente está tratando agora, né, enquanto um sistema filosófico que não acredita na possibilidade de uma verdade absoluta, ele é fácil de refutar. Nesse aspecto, ele é fácil de refutar. Por quê? Basear-se a fim de negar toda a verdade no fato de que o espírito comete erros é admitir que há uma verdade e que em certos casos o espírito a conhece. Pois, afinal, como saberíamos que estamos sujeitos a cometer erros se num bom número de casos não tivéssemos reconhecido que havíamos nos enganado? Então, o que é que eu estou argumentando aí? O que é que está sendo posto aí? Que o ceticismo, nesse sentido que eu apresentei, ele é refutável pelo fato de que nós só nos damos conta de que erramos pelo fato de haver, em algum momento, uma constatação da verdade. A própria constatação do erro me coloca a existência de uma verdade. Isso é uma refutação do ceticismo. Entende? Então, reconhecer que estávamos enganados é estar de posse da verdade, pelo menos momentaneamente. Então, como é que a gente sempre se engana? A gente se engana muitas vezes, a gente se ilude muitas vezes, sim. Justamente pelo fato de haver essa constatação do erro, é que eu pressuponho a existência de uma verdade. Porque se não houvesse uma verdade, eu não entenderia que eu estive em erro, né? Então, se o espírito fosse incapaz de alcançar a verdade, ele nunca reconheceria os seus erros. O que fornece, então, um argumento ao ceticismo
é que muito frequentemente o espírito foi levado a reconhecer o seu erro, o que equivale a dizer que frequentemente acabou descobrindo a verdade, portanto, é capaz de alcançá-la. Por que isso é uma refutação do ceticismo? Porque o ceticismo vai dizer que nós não somos capazes de alcançar a verdade. Acabou aí? Pronto, refutou o ceticismo? Não. O ceticismo é algo muito mais rico do que isso. E a gente precisa tomar isso como uma primeira noção, mas que já é muito importante, até para o nosso contexto mesmo que a gente está vivendo, de entender que a gente não pode se arrogar uma verdade absoluta. É sempre de bom senso e até de bom tom a gente duvidar das nossas próprias concepções. A gente entender que na história das ideias, que na história da filosofia, que na história da ciência, muitas verdades vieram abaixo, né? Então, pensa, sei lá, pensa no filósofo maior, pensa no Aristóteles. Chegou um determinado momento que a própria física mostrou que determinadas teorias do Aristóteles estavam erradas. Então, assim, a gente tem que ter muita calma, né? A gente tem que ter muita humildade em relação a essa pretensão de uma verdade absoluta, porque ela nos move, né, com muita paixão. Quando a gente está muito imbuído de uma verdade última das coisas, a gente é movido por muita paixão, né? Então, na prática, nunca estamos absolutamente seguros de estar de posse da verdade. Absolutamente seguro não, nós não estamos. De onde se conclui que não se deve afirmar muito categoricamente. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou me encaminhando para um ceticismo mitigado, né? Para dizer que é de bom tom a gente não achar que a gente tem posse da verdade absoluta. Nunca se deve, então, julgar que se está diante de uma verdade absoluta, pois toda verdade deve ser considerada sujeita à discussão. Olha aí que interessante, né? Interessante pra gente. Toda verdade deve ser considerada como sujeita à discussão. Devemos admitir a contradição e até mesmo procurá-la. Nós devemos procurar o contraditório. Por quê? Não é que o fato de nós termos convicções seja algo condenável. Não, eu tenho muitas convicções. Mas veja bem, se eu acredito na minha convicção, eu posso testá-la, né? Eu posso testá-la. É justamente porque eu acredito firmemente nessa minha verdade que eu não devo hesitar em ouvir as razões dos outros. Olha, se eu estou tão seguro da minha verdade, se eu estou tão seguro daquilo em que eu acredito, por que eu não vou colocar isso em discussão? Por que eu não vou ouvir as razões do outro? Porque se eu estiver realmente certa, se eu estiver realmente imbuída da verdade, a minha ideia irá triunfar. Se ela for verdadeira, ela vai triunfar. E se ela for falsa, é porque existe uma verdade mais merecedora de conquistar a minha convicção do que a opinião anterior. Entendeu? Então, assim, por que é de certa forma pernicioso essa crença dogmática de que nós estamos diante de uma verdade absoluta? Porque você é acometido imediatamente de uma forma passional de conduzir a sua vida e de uma intolerância em relação à opinião do outro. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos, assumimos que nós não estamos de posse absoluta da verdade, nós nos abrimos. Isso significa que nós não vamos ter convicções? Não. Significa dizer que nós estamos abertos a testar as nossas convicções, justamente porque nós não somos os donos da verdade. Então, se eu conversando com alguém, eu estiver de posse da verdade, eu posso estar seguro de que a minha ideia vai triunfar. Se a minha ideia for fraca, for frágil, não for verdadeira, então eu posso também ficar tranquilo em conversar com os outros, porque uma nova verdade mais merecedora do meu respeito, da minha atenção, vai se impor sobre o meu espírito. Então é assim que a humanidade evolui, né? Assim que o ser humano evolui, né? Nesse sentido. Então, o que a gente viu nesse primeiro momento, é que o ceticismo,
nessa definição de que nega a existência de uma verdade, a existência da verdade, ele pode ser refutado pelo próprio fato de nós nos darmos conta dos erros. Porque quando nós nos damos conta do erro, significa dizer que de alguma forma nós estamos de posse de alguma verdade, mesmo que momentaneamente, provisoriamente ou relativamente. Então, existe a verdade. Eu só posso constatar o erro se existir uma verdade que me faz ver o erro como erro. Esse é um ponto. Então, saindo um pouco dessa discussão, né, dessa questão um pouco mais digamos assim, mais técnica, né, conceitual, filosófica, eu queria falar para vocês um pouco sobre o ceticismo no sentido de modo de vida, né? O que é que significa, o que é que pode trazer de bom, de bacana para a nossa vida uma perspectiva cética, né? É sobre isso que a gente vai falar. E ao falar sobre isso, a gente fala então do ceticismo antigo. Lembrando que a filosofia antiga, ela tem muita essa afinidade com o modo de vida. A filosofia moderna, ela é muito mais voltada para o conhecimento, para a subjetividade, para o entendimento. É algo muito mais teórico, é algo muito mais da racionalidade, né, do método, né? Isso é a filosofia moderna. A filosofia antiga, né, que alguns até chamam de espiritualidade, a filosofia antiga, ela tem uma relação mais forte com a forma de um indivíduo estar no mundo, se colocar no mundo, né? Então, é nesse contexto, no contexto da filosofia antiga, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ceticismo e sobre esse que foi o pai do ceticismo, né? Da onde surgiu o ceticismo, que foi o Pyrrhon. Então, os céticos, eles são investigadores. Vamos pegar a origem da palavra, né? A palavra cético vem do verbo skepticus, que vem do verbo skeptomai, que significa considerar, inspecionar, refletir. Ou seja, os céticos, eles são investigadores. Eles não creem nem descreem, não afirmam nem negam, não acreditam nem desacreditam, eles são duvidadores, né? Eles suspendem o juízo. Os céticos mostram a igualdade das forças em conflito entre argumentos contrários sobre o mesmo tema, tanto no discurso filosófico quanto no discurso do homem comum. Daí a impossibilidade de escolher um deles como verdadeiro. Eles não se precipitam como os dogmáticos. Então, o que é que o cético faz? Normalmente ele vai mostrar que diante de dois discursos antagônicos, ambos têm a mesma força. E se ambos têm a mesma força, não tem por que você dar o seu assentimento a um ou a outro. Então, veja como isso é importante para os dias atuais, né? Você tem duas narrativas. Essas narrativas, elas têm forças equivalentes, ou seja, eu posso dar razões que sustentam essa narrativa, eu posso dar razões que sustentam essa outra narrativa. Infelizmente, a gente tem uma tendência de dogmatizar. Então, a gente pega essa narrativa aqui, a gente adere a ela e a gente se cega para as razões da outra narrativa. E você se cega para as razões da outra narrativa e você passa a defender ardorosamente, apaixonadamente essa narrativa que por algum motivo você aceitou. O cético, ele não vai fazer nada disso. O cético, ele vai olhar que racionalmente eu posso sustentar esse discurso, racionalmente eu posso sustentar esse discurso e ele vai suspender o juízo. É o que a gente chama de epoché, suspensão do juízo. Então, eles não se precipitam. Os céticos, eles não se precipitam como os dogmáticos, né? Os dogmáticos, eles estão sempre aderindo a determinadas narrativas, né? Levantando determinadas bandeiras e defendendo ardorosamente essas pessoas, essas bandeiras, essas narrativas, né? E sofrendo muito com isso, diga-se de passagem. A gente vai ver aqui que o ceticismo pode ser entendido também como uma terapia, né? Como uma forma de você, através da epoché, da suspensão do juízo, você atingir a ataraxia,
que é a tranquilidade da alma, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Pirro, né? E aí, falando sobre o Pirro, que foi o fundador do ceticismo antigo, a gente vai entender um pouco melhor sobre essa postura cética, né? Então, Pirro, ele não deixou nada escrito, ó, nesse sentido ele parece com Sócrates, né? Outro personagem muito importante da filosofia antiga. Então, Pirro, ele não deixou nada escrito, mas o seu discípulo Timon preservou o seu pensamento. Pirro declara serem as coisas igualmente indiferentes, indetermináveis e indecidíveis. Olha aí o que o Pirro diz. As coisas são indiferentes, indetermináveis e indecidíveis. Então, diante disso, eu devo permanecer sem crenças, sem inclinações e indiferente, dizendo de qualquer coisa que não mais é do que não é, ou que tanto é quanto não é, ou que nem é e nem não é. Ou seja, ele é um indiferente. Ele adota uma atitude de suspensão do juízo, né? Ele opta por não afirmar, que a gente chama de afasia, eu não afirmo, ou seja, eu não dou o meu assentimento a uma determinada narrativa, né? Para quê? Para atingir a ataraxia, que é a tranquilidade da alma. Então, é importante notar aqui que o ceticismo, ele não é algo que põe em dúvida a aparência, no sentido de negar a aparência. Pelo contrário, ele é um fenomenismo. Ele lida com a aparência. O que ele põe em questão são as teorias obscuras por trás das aparências, ou que tentam explicar as aparências. Em relação a essas narrativas ou essas teorias obscuras, a esses dogmatismos, né? É aí que o cético vai colocar a sua dúvida e vai suspender o juízo. Então, em relação a esse ensino do Pirro, que diz respeito ao cotidiano, ao modo de agir no mundo, ao modo de estar no mundo, né? Ele considerava a afasia, ou seja, não afirmar, ou seja, não aderir a nada peremptoriamente, né? E a ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma, como a última palavra a qual deve tender todos os nossos esforços. Ou seja, é importante que a gente tenha essa moderação, essa cautela, essa dúvida, justamente para a gente ter o espírito tranquilo. O mais importante é manter o espírito tranquilo. Então, por que isso é importante? Na maioria das vezes, os homens se tornam infelizes por sua culpa. Sofrem porque são privados do que acreditam ser um bem. Ou porque, possuindo, temem perdê-lo. Ou porque sofrem o que acreditam ser o mal. Mas se você não tiver uma opinião sobre o bem ou sobre o mal, ou se você não julgar, por exemplo, aquilo que te acomete como sendo um bem ou como sendo um mal, você vai sofrer muito menos. Entende essa reflexão? É como se fosse uma terapêutica mesmo. Porque muito sofrimento humano é sofrimento da nossa própria razão, da nossa falta de reflexão, ou dos nossos preconceitos, ou dos nossos prejuízos, né? Então, quando a gente, de certa forma, tira o peso, né, do valor, daquilo que nos acomete, a gente tende a ter uma serenidade maior, né? Então, aconteceu alguma coisa que você julga que é uma tragédia, um mal, mas você não tem como julgar se aquilo é mal ou não. Entende? Então, aquilo pode ser um bem dentro de uma outra visão, dentro de uma outra perspectiva, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Sendo assim, o sábio pirrônico, ele terá pelo menos, apesar das dores que a gente não pode, com a reflexão, mitigar, né, como a dor física e tudo, mas o sábio pirrônico, ele vai ter a consolação de ter subtraído a dor, tudo o que dela pode ser subtraído pela previdência e pela reflexão. Então, na prática, o sábio deve viver como todo mundo,
conformando-se às leis, aos costumes, à religião do seu país. Ater-se ao senso comum e fazer como os outros. Essa é a regra que os pirrônicos adotam, né? Então, o cético, gente, o cético é o cara de boa, que não quer discutir muito, que tem pouca paciência com querelas filosóficas ou com querelas políticas, né, que tá mais em voga hoje. E o que é louvável nele é a modéstia, porque ele não se coloca, né, nas querelas dogmáticas, nas querelas filosóficas, e ele não pretende saber de nada, né? Ele vai se perguntar o que é que eu sei, né? E ele não se interessa em relação a por exemplo, aquelas narrativas, aqueles discursos dos sofistas. Então, a serenidade da alma e o cuidado com que evita as ilusões, né, é o mais fundamental para o cético antigo. Então, ele vai ter um horror às discussões vãs e intermináveis em que se compraziam os filósofos e vai censurar sem cessar as querelas e disputas, principalmente o seu orgulho e a sua pretensão, né? Então, essas pessoas que estão, vamos trazer um pouco para as tretas, né, do dia a dia. Muitas dessas pessoas que estão no debate público, né, elas são dotadas de muita arrogância, né, de muita pretensão de verdade. E o que a gente vê é uma guerra mesmo, né, uma guerra ideológica, uma falta de trato, uma falta de respeito à opinião do outro. A pessoa querendo se impor, né, aquela vaidade, a vaidade de você querer que a sua opinião prevaleça. E tudo isso é muito pequeno, e a gente tá muito perdido nisso, né? Eu não sou cética, tá? Assim, eu não tenho o ceticismo como a linha filosófica a qual eu me vinculo. Mas eu entendo que o ceticismo ele é muito importante, principalmente para tempos intolerantes como o nosso. Porque o nosso tempo, ele tá muito trevoso, assim, usar essa imagem horrível, porque as pessoas estão, assim, imbuídas, né, da verdade da sua própria tribo. E aí você se fecha naquela tribo, na bolha ideológica, né, que é outro termozinho importante que as pessoas estão usando, e você toma a outra pessoa como inimiga, e você não coloca a sua verdade em discussão, você não revisa as suas próprias concepções, você já se direciona a outra pessoa, pressupondo que nela existe má fé, se ela por acaso revisar as suas próprias concepções. Então a gente realmente tá meio perdido num dogmatismo político, num fanatismo político, e eu tenho tentado estudar de novo, puxar algumas coisas do ceticismo, até para segurar a minha onda, entendeu? Para eu não me perder nessa coisa dessa querela, né? Dessa querela política. Mas vamos voltar aqui. Tem algumas perguntas, né? O ceticismo pode se tornar um degrau para o niilismo. Vamos lá. Pode, mas também pode se tornar um degrau para algo totalmente diferente do niilismo, né? Quando você fala niilismo, eu já penso, por exemplo, no Nietzsche, que é um filósofo que tratou muito da questão do niilismo. Para quem não sabe o que é niilismo, niilismo é a falta de sentido, né? Você não vê sentido nas coisas e tudo mais. Óbvio que se você leva a dúvida até a sua radicalidade, se você não vê sentido nas coisas, se você, por exemplo, não adere a nenhuma crença, né? A nenhuma narrativa de transcendência, fica muito difícil a vida, né? A coisa perde o sentido mesmo. Por outro lado, quando eu estou tratando aqui do ceticismo, eu tenho que lembrar para vocês que, por exemplo, pensadores cristãos levaram muito a sério o ceticismo. Até porque a fé, ela precisa contrapor um pouco o dogmatismo da razão. Se você pega, por exemplo, um filósofo como Blaise Pascal, que é um filósofo cristão,
O livro dele, Pensées, é cheio de aforismos que são aforismos céticos, que colocam em questão muita coisa. E assim, ainda tentando responder a essa pergunta, o próprio Sócrates, que não era um cético, ele se valia de uma certa dose de ceticismo para nos apresentar uma verdade de ordem moral. Porque o que é que acontece? Quando a gente se prende a narrativas que a gente não se apropriou, ou seja, sobre as quais a gente não refletiu, sobre as quais a gente não ruminou, que não colocaram o nosso ser em questão, a gente está numa superfície muito grande. Então essa crença, normalmente ela é muito frágil. E normalmente ela deixa a tua vida num nível de superficialidade, né? E de arrogância, né? De falso conhecimento. Então, quando o Sócrates começava a dialogar com qualquer um que cruzasse o seu caminho, ele colocava em xeque toda a visão de um mundo, todo o discurso, né? Tudo aquilo que circundava, as ideias que circundavam aquela pessoa, ele colocava em questão. Isso é um pouco de ceticismo? É um pouco de ceticismo. Mas através disso, através dessa lacuna, né? Quando você perde, imagina, você acredita nisso, você acredita naquilo, você tem esse sentido da vida, sua vida tá assim, bem organizadazinha, né? Aí de repente tu começa a questionar. Aí você questiona isso, você questiona a sua visão política, você questiona a sua sexualidade, você questiona a sua crença em Deus, você questiona tudo. É óbvio que isso pode ser um movimento positivo, porque vai te levar a uma busca muito mais profunda. E essa busca mais profunda vai te levar para buscar um conhecimento que vem da tua própria experiência de vida. Então, essas pessoas assim que são intelectuais e se arrogam muito disso e tudo mais, às vezes elas são extremamente vaidosas, porque a vaidade intelectual, ela é pior do que a vaidade estética, assim. Então ela é muito mais difícil, ela é muito mais sutil. Então, assim, quando você questiona também esses discursos, né, que você montou para você sobreviver, para você levar a sua vida, aí você é atirado em direção a si mesmo. E aí sim, aí tu é capaz de encontrar uma verdade que fala com o teu espírito. Uma verdade que pode transformar completamente a tua vida. Então o ceticismo, ele sempre vai ser importante, porque normalmente nós estamos em um eu de superfície, em uma narrativa de superfície, e as coisas são muito complexas. As questões sociais são complexas, as questões políticas são complexas, as nossas questões existenciais são extremamente complexas. Então, assim, é muito saudável a gente questionar de vez em quando, entendeu? Então, o Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, ele tem um livrinho bem curtinho que chama É Preciso Duvidar de Tudo. Então, é isso, é preciso duvidar de tudo. E assim, não tenho medo de duvidar, não tenho medo de questionar. Na verdade, tenho medo de afirmar categoricamente e de movimentar a sua vida com uma paixão a partir da defesa de determinadas narrativas que não te calam ao coração, entendeu? Então, assim, tudo isso faz parte de um movimento maior. Então, eu acho que isso responde um pouco a questão sobre o niilismo, né? Eu acho que uma certa dose de ceticismo, ela, na verdade, inviabiliza o niilismo, porque ela te dá uma verdade de uma ordem muito mais madura, muito mais profunda, muito mais espiritual. Então, deixa eu ver um pouco mais aqui. Então, o ceticismo do Pirro, né? Ele decorre muito mais da sua indiferença. Ele era um indiferente. Ele se distanciava, né, dessas querelas lógicas para buscar ser feliz e viver tranquilamente, né? Então foi só mais tarde que a fórmula do ceticismo converteu-se em que sei eu. Que sei eu é uma fórmula do ceticismo. Mas a fórmula pirrônica era a seguinte: tudo me é igual. Ou seja, a indiferença, tanto faz, tudo me é igual, ou seja, eu não vou
eu não vou defender apaixonadamente, tomar partido, né, por algo, né? Tanto faz, é a coisa da serenidade. Então, assim, em relação ao Pirro, é interessante notar, né, dizer que ele teve uma influência do Oriente. Então, assim, ele não foi forjado no espírito grego apenas, né? Porque a gente sabe que o espírito grego, ele é esse espírito especulativo, né? Foi da Grécia que veio as grandes metafísicas, né? Aristóteles, Platão e tudo mais. Apesar de que a gente tem essa linha de cético, mas esse tipo de ceticismo que busca uma serenidade, essa influência no Pirro veio lá dos hindus, né? Dos hindus, aquela relação com a vida de quem entende que a vida é passageira, né? Que existe uma outra forma mais tranquila de lidar com as coisas. Então, foi apenas depois de ter dado, de certo modo, a volta pelas doutrinas filosóficas, como havia dado a volta ao mundo, que Pirro repousou na indiferença e na apatia. Não porque ignorava as ciências humanas, mas porque as conhecia muito. Isso que é interessante, né? Tem duas formas, assim, de você ser indiferente às coisas, ou de você ser indiferente à filosofia, digamos assim, ou de você ser indiferente às ideias, ou às querelas e tudo. Um é por pura alienação, ou obtusidade e ignorância, outra é por excesso de conhecimento, né? Quando você realmente busca, quando você realmente procura, quando você realmente tem uma sede de conhecer, inevitavelmente você vai chegar ao patamar da humildade de reconhecer que você não sabe porra nenhuma. Assim, é natural, porque essa questão de conhecimento, ela é uma coisa assim absurda. E aí as coisas são complexas, a gente não consegue abarcar. Então pode ter certeza que aquela pessoa muito soberba, aquela pessoa muito orgulhosa de saber, ela sabe algo muito limitado e ela sabe algo específico que não é o mais fundamental, já diria o Sócrates, né? Porque o mais fundamental é a virtude. O mais fundamental é o ser virtuoso. Então você pode ter a especialização que você tiver, o título que você tiver, né? Se você não tiver o gesto, o trato, o zelo com o outro, aquele teu conhecimento, ele não é muita coisa não, sabe? Então, assim, o que eu estou colocando em questão é a visão moral, né? Essa questão do conhecimento que o Sócrates traz, porque ele traz a importância da ética, né? E essa questão do conhecimento que é mera erudição. Então, tanto o Pirro como Sócrates, guardadas as diferenças, né, deles, eles têm esse apelo à relação com o outro, à relação com a vida, à relação com o senso comum e um certo desprezo por grandes narrativas, né? Então, é disso que eu estou falando. Então, assim, normalmente, o fanatismo, a arrogância, a soberba, o dogmatismo, ele vem dessas grandes narrativas, dessas pretensões de verdades absolutas. Então, o cético, ele vai colocar em questão, ele não vai assentir a esse tipo de narrativa, nem de um lado, nem do outro, né? E assim ele vai viver em paz e tranquilo a sua vida comum. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui interessante pra gente ir concluindo. Eu achei uma coisa legal aqui. Bom, pessoal, para quem tiver interesse assim, em bibliografia, né? Um autor que fala muito sobre ceticismo é o Oswald Porchat, um professor assim, até que faleceu recentemente, acho que há uns 5 anos atrás, ele era professor da USP, se eu não me engano. Oswald Porchat tem muitos livros sobre ceticismo. Um clássico sobre o ceticismo é o Victor Brochard, também podem procurar algum material em relação a isso.
Mas assim, é uma tradição dentro da filosofia, se vocês fossem estudar a fundo mesmo, tem muita coisa, né? Tinha que ir lá no Sexto Empírico, aí ver a questão do ceticismo antigo, moderno e tudo mais, mas a gente tá só fazendo uma pincelada aqui. E uma outra coisa que eu queria deixar, que eu também acho interessante no ceticismo, pra gente ir concluindo, é justamente o ceticismo como terapêutica, certo? O ceticismo, ele entende que o dogmatismo, ele é uma doença. Ele é uma doença porque ele perturba a alma, porque ele turva a alma. Então, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está doente. E a gente está doente por conta das coisas nas quais a gente acredita, por conta das coisas que nós defendemos euforicamente, fanaticamente, desesperadamente, né? Então, o fanatismo é uma doença e o ceticismo é uma terapia. E aí você vem com essa terapia em uma determinada dose, né? Dependendo do grau de fanatismo da pessoa, você vem com uma dose diferente de ceticismo. Então o cético, ele denuncia, né, como vãs as tentativas de atingir uma verdade absoluta, ele se recusa a exercer dogmaticamente o seu entendimento, limita-se a constatar a relatividade dos fenômenos, opondo entre eles as representações presentes e passadas e tirando desse conflito de argumentos, e tirando de seu conflito argumentos para uma vida tranquila e silenciosa. Ou seja, quando eu mostro que as duas narrativas, ou as 3, 4, 5 narrativas que estão perturbando as pessoas, quando eu mostro que todas elas têm razão e todas elas têm desrazão, ou seja, todas elas têm a mesma pretensão, elas são equipolentes, elas têm a mesma força, daí eu tiro um argumento para eu me lixar para elas. Então assim, eu não vou me exaltar por nenhuma dessas visões de mundo. Então eu tiro daí um argumento para uma vida tranquila e silenciosa. Entretanto, para chegar a este silêncio do entendimento, colocado na impossibilidade de se pronunciar sobre a natureza em si das coisas, é preciso poder dispor de remédios apropriados e, sobretudo, cuidadosamente dosados, a fim de não ocasionar, pela refutação de uma tese, a adesão do espírito a uma tese contrária. Então esse ponto é do que eu queria mostrar para vocês. E eu vejo muito isso na política, acho que é por isso que eu estou querendo falar. Assim, muitas vezes a gente é cético em relação a uma narrativa, aí a gente entende, né, todos os erros, todos os enganos, todas as falácias daquela narrativa. Mas a nossa dose de ceticismo, ela foi uma dose cavalar que te empurrou para o dogmatismo do lado oposto. Ao refutar a tese, você refutou apaixonadamente aquela tese. E ao refutar apaixonadamente aquela tese, o seu espírito aderiu à tese contrária. Desculpa, pessoal, eu vou ter que falar sobre questão política, né? Porque é basicamente isso o que acontece em relação a petismo e bolsonarismo. Assim, na minha opinião, misturei aqui a aula sobre ceticismo com as questões políticas, mas veja, é como se o fato de termos visto as falácias da esquerda, a corrupção da esquerda, a imoralidade da esquerda, né? A gente precisasse aderir histericamente, fanaticamente, acriticamente a uma posição de direita, né? E aí a gente fecha os olhos para esse outro mundo aí, para essa outra visão. Então também é complicado, gente, também é complicado. Existe o branco, o preto, existe o cinza, existem muitas nuances no debate público, nas questões sociais, nas visões políticas, então a gente tem que ter muito cuidado. Assim, não é a primeira vez que eu falo, eu já fiz muita meia-culpa de coisas que eu falei, né? Sempre tem alguém lá no Twitter pegando algum vídeo meu de 2018, que eu era mais reaça e tudo, sempre tem gente questionando. Mas assim, vocês têm que entender que é muito maluco a gente não mudar de ideia.
A gente muda de ideia porque a gente evolui, porque a gente reflete, porque a gente está sempre pensando, porque as coisas estão sempre mudando. Então a gente precisa ter no nosso intelecto o mesmo dinamismo das coisas, senão a gente fica para trás, né? Então essa coisa do ceticismo, dessa dose de ceticismo, ela tem que ser sempre, né, um alerta. Um alerta, seja lá qual é a bandeira política que você está defendendo agora, seja lá qual é a sua crença, seja lá o que for, você sempre tem que ter a criticidade, né? É a coisa do autoesclarecimento, da maturidade intelectual, do aufklärung, né? Do iluminismo. Eu não posso dar assentimento a nada que antes não tenha passado pelo crivo da minha consciência. Mas faça um crivo da consciência direitinho, né? Não é só fazendo de conta, não. Porque a gente precisa realmente dar uma resposta sóbria ao que está acontecendo, né? Ao que está acontecendo na nossa sociedade. Essa radicalização, esse fanatismo, e é preciso que aos poucos o bom senso ele vá prevalecendo. Eu acho que é isso, pessoal. Claro que tinha muitas outras coisas para falar sobre ceticismo, mas eu já estou esgotando minha voz. Acho que deu para ficar com alguma ideia geral aí, né? Então, assim, queria convidar vocês para irem lá se inscrever no meu canal do YouTube, porque eu estou tentando organizar bacaninha lá, com playlist e tal. E lá vocês têm o conteúdo de vídeo, né? De aulas anteriores, de lives anteriores. Então, quem tiver interesse, se inscreve lá no meu canal do YouTube. E sempre que possível, vou tentar manter essa periodicidade de pelo menos uma live de filosofia por semana, pra gente sempre trazer alguns temas. Beleza? Muito obrigada por participarem. Um beijão pra vocês. Desculpem se em algum momento eu sou meio chata, se às vezes eu dou uns carões assim nas coisas que eu escrevo, né? Mas é porque também o pessoal pega muito pesado comigo. Aí também não dá pra segurar a onda sempre, né? Mas é isso, obrigada. Tem muita gente bacana também que apoia bastante. Um beijão, Deus abençoe.